Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e tenho um prazer enorme de receber aqui o Dr. Alexandre Avelar, que é médico geriatra, que vai nos conceder uma entrevista sobre a senilidade. Alexandre, obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Regina. E eu queria já, começando, afinal, Alexandre, o que é o envelhecimento? Bom, Regina, eu vou falar de um assunto que a princípio parece um assunto até difícil, pesado, mas eu tenho muito prazer em falar desse assunto. Especialmente falar do envelhecimento. O envelhecimento é um processo natural, progressivo, que todos nós, seres vivos, passamos, né? A gente sempre esquece esse parâmetro de que envelhecimento não é só o ser humano, né? Até os seres vegetais e minerais envelhecem. Então, é um processo natural com algumas perdas e com alguns ganhos, né? Então, é um processo orgânico, um processo psíquico, um processo molecular, né? E que eu acho que à medida que a gente for conversando aqui, nós vamos entender melhor. Mas, basicamente, seria essa definição de envelhecimento. A alimentação é um fator, assim, preponderante para você estar envelhecendo com saúde. Fala um pouquinho para a gente sobre a alimentação, qual o hábito alimentar que deixa a pessoa mais saudável durante todo esse processo. Bom, eu vou até partir de alguns pressupostos do meu mestre em geriatria, que é o professor Moriguchi, um japonês com o qual eu fiz minha pós-graduação, tive o prazer de conviver com ele durante 2 anos. Ele falava o seguinte, é um japonês, né? Então você imagina que tem uma cultura milenar sobre isso, sobre alimentação. Então para ele era basilar no envelhecimento saudável ter uma boa alimentação. E não foge muito dessa receitinha da vovó, não. Eu costumo brincar até nas minhas palestras que prudência e cães de galinha não faz mal a ninguém, inclusive na alimentação. Então a prudência, sem grandes excessos, né? Sem a falta, sem o excesso. Ou seja, ter uma alimentação bem distribuída, bem equilibrada, que qualquer pessoa hoje pode fazer, por mais que seja economicamente desfavorável, ela tem condição de ter verduras, legumes, frutos, evitar os excessos, principalmente os excessos, que eu acho que é o grande problema, das gorduras saturadas, gorduras animais. E do sal, né, Alexandre? O sal, o açúcar, né? Hoje nós temos a cultura do açúcar. Você pode ver que até em conservante, você pega uma latinha de massa de tomate, se alguém tiver curiosidade de olhar, dos salsicha, vai ter lá açúcar. O açúcar é usado até como conservante. Quanto mais na sobremesa, nas guloseimas, nas refeições. Há uma sobrecarga grande de açúcar, né? Existe um vício, né? Vício. O sal é a mesma coisa. Tem aquele maldito, né? Eu falo que é maldito saleirinho que vai para a mesa. Você vai comer uma salada, sal, a batatinha frita, a pipoca. Então, esses excessos que nós nos permitimos sem perceber. E aí entra muito a questão do fast food, que é a comida preparada, né? Aquela comida da esquina ali que você compra um sanduíche. Então, assim, transportando para o nosso dia a dia, dentro de casa, é isso. Evitar excesso de gordura saturada, sal, açúcar em excesso. Só para as pessoas entenderem, gordura saturada, quais são os alimentos, Alexandre? Olha, basicamente são as gorduras animais. Tá? Gorduras animais eu incluo também, a gente sempre pensa na carne. Eu incluo o ovo e o leite integral. Uma dica importante, eu costumo brincar até que eu dou uma dica de Ana Maria Braga. Não reutilizar gordura do tipo óleo vegetal reutilizado. Faz uma fritura e depois vai fazer uma outra fritura. Exatamente, guarda aquela vasilhinha e reutiliza. Essa gordura vegetal reutilizada, ela está saturada. O óleo vegetal, quando entra em ebulição, para ser fritar, por exemplo, uma batatinha, você já satura esse óleo. Então, reutilizar o óleo vegetal é um erro. Então, além das gorduras animais, eu disse, a carne, né, o ovo e essas gorduras vegetais reutilizadas. Alexandre, vamos falar um pouquinho agora dos acidentes domésticos, que a gente vê muito comum chegar um idoso com uma fratura de fêmur. O que você tem para orientar as pessoas para estar evitando esses acidentes domésticos aí, que pode levar até a morte, como eu já vi casos, né, de embolias causadas por fratura e depois ir a óbito. Eu vou até te dar estatística, eu acho que ilustra bem isso. Pra você ter uma ideia, em termos de queda dentro do domicílio, 25% das quedas dentro do domicílio leva a fratura de fêmur. E dessas 25% de fratura de fêmur, 50% das pessoas não voltam para casa. Ou seja, o índice de mortalidade de fratura de fêmur. É muito grande, né, Alexandre? E por uma queda, às vezes uma queda banal. Uma queda dentro do box, uma queda por um tapete, por um calçado inadequado, né? Então a gente tem que pensar... Chinelinhos, né? Famoso chinelinho. Famoso chinelinho. Então a gente tem as causas chamadas extrínsecas, que são aquelas do ambiente. Então, já respondendo a sua pergunta, retirar obstáculos do trajeto do idoso. Tapete, o uso desses móveis de centro, né? Móveis de centro, mesinhas, revisteiros, né? Então, realmente, você tem que estar preocupando com o ambiente do idoso, e adaptá-lo. Por exemplo, dentro do banheiro, colocar as barras de segurança para o indivíduo se levantar do vaso, segurar-se na hora de tomar um banho no box,
né? A gente se preocupar também com as causas intrínsecas. O que são as causas intrínsecas? Por exemplo, será que o indivíduo está escutando bem? Será que quando ele atravessa uma rua, ele percebe a aproximação de um automóvel, de uma motocicleta? Então, fazer uma avaliação audiológica, uma avaliação oftalmológica, muitas vezes ele não vê o obstáculo. Então, aí agora eu vou levar um gancho para você aí. É importantíssimo estar se procurando o geriatra, Sim. que é o profissional balizado, né, para poder estar fazendo essa avaliação e fazer todas as orientações. A gente gostaria de dar todas aqui, mas o tempo não nos permite. Então, realmente a prevenção também é importante, não é? Sem a menor dúvida. A gente procura dar essas dicas, né, especialmente quando nós estamos diante do paciente, né? Isso. Mas é aquela velha história, prevenir o melhor remédio. Então a queda, como você disse aí, é um desses itens que nós nos preocupamos em prevenir. Ô Alexandre, além da alimentação, além dessas prevenções, o que mais você daria uma dica para as pessoas estarem vivendo com saúde, ou seja, envelhecendo com saúde? Além dessas questões alimentares, eu penso muito na questão da polimedicação. As pessoas se medicam com muita facilidade, seja por sugestão do vizinho, ali por cima do muro a vizinha passa aquela fórmulazinha, ou a pessoa vai a uma farmácia e compra sem indicação médica, ou vai em vários médicos e toma todos aqueles medicamentos sem nenhuma orientação, né? Uhum. Toma 3, 4, 5, 6 medicamentos. Outro importante aspecto... O exercício físico é importante? É isso que eu ia dizer agora. Atividade física, fundamental. Você tem uma atividade aeróbica diária, como a caminhada, que é um esporte... Evita a osteoporose, né? Osteoporose, queda, melhora a força muscular, reduz depressão, melhora o sono, funcionamento intestinal, ansiedade. E o que fazer para depressão, hein? A gente vê muito idoso em depressão. Existe alguma fórmula mágica ou é um trabalho que tem que ir se desenvolvendo? Olha, Regina, a gente envelhece como viveu. Então, muitas vezes a gente se depara com a pessoa que viveu mal a vida inteira. Então, não vai ser na última hora que você vai conseguir mudar. Aí a gente tem que lançar mão de medicamento. Mas eu não vou falar de remédio, não. Vou falar de prevenção. Isso. Então, por exemplo, sentir-se útil. É muito importante a gente envelhecer sentindo-se útil. E não é trabalho remunerado, não. Se for, melhor. Aumenta a renda familiar. É importante estar integrado na sociedade. Integrado na sociedade, discutir as questões sociais da sua comunidade, seja do seu bairro, da sua família, né? Procurar ter um trabalho filantrópico, procurar ter inserção social, ainda que seja um grupo de terceira idade, né? Ainda que seja visitar um amigo, frequentar a praça, frequentar as instituições que têm trabalho para a terceira idade. Ou seja, depressão... Desculpa, Alexandre, mas eu acho assim, muito importante a valorização do idoso, ele se sentir valorizado, né? Ele não se sentia marginalizado, sabe? Você vê histórias de famílias que abandonam mesmo, né, os idosos, os pais. A gente vê essa história. A percepção que eu tenho é que a nossa geração, eu estou falando da minha e da sua, nós seremos idosos um pouco mais ativos. Essa geração anterior, ela foi acostumada a isso. Aposentar, vai para casa, bom pijaminha, vai para frente da televisão. A mulher é dona de casa, né? Então, nossa geração não vai certamente admitir esse tipo de comportamento. Nós vamos querer nos reinserir na sociedade. Por isso que eu sou otimista em relação ao envelhecimento do povo brasileiro. Eu acho que nós vamos ser idosos bem mais ativos e bem mais saudáveis. Outro aspecto que é crucial é a respeito da memória. Ótimo. Né? Os esquecimentos, a pessoa está conversando, como é que é mesmo aquele nome? O que fazer para isso, Alexandre, para prevenir isso? Existe uma forma ou é realmente a deterioração neurológica é inevitável? Como é que é essa história? Bom, aí nós temos que separar o normal do patológico, da doença, né? Primeira coisa que eu acho que tem que ser desmistificada é essa epidemia de Alzheimer. Todo mundo hoje está preocupado com a famosa doença de Alzheimer e fica preocupado em ter a doença. Então, a primeira coisa é entender que esquecer telefone daquela pessoa que você não vê há um ano é normal. Isso é até pra gente, né? Esquecer o carro no estacionamento, de vez em quando, né? Se não for todos os dias, de vez em quando é normal. É normal esquecer o nome da pessoa que eu encontro na rua? De vez em quando é normal. Então, não criar em torno desses pequenos detalhes uma celeuma. Agora, é evidente que eu tenho que me prevenir. Volto a dizer, sentir-se útil, ter atividade intelectual. Então, é fundamental que nossos neurônios... Está exercitando a mente. Nós temos o que a gente chama de sinapses neuronais. Então, quantos mais sinapses a gente fizer, ou seja, mais estimulação encefálica, neuronal, eu tenho como prevenir a perda natural da idade, respondendo aí o que você me perguntou, uma certa diminuição da eficiência da memória. Eu não perco a memória, eu perco a eficiência. O que é eficiência? É a capacidade de resgatar informações. Se você me perguntar alguma coisa lá da minha infância, eu vou demorar um pouquinho a responder. Quando eu tiver 80 anos, eu vou demorar um pouco mais, mas eu não vou esquecer, eu vou demorar a lembrar. É diferente esquecer e demorar a lembrar. Essa história da vitamina E,
né, Tá. que muitas pessoas utilizam, dizendo que para melhorar a memória, isso tem fundamento científico ou não? Não é mais tem. um placebo isso? Não tem, eu gostaria de deixar isso muito bem claro aqui. Existem estudos hoje chamados de follow-up, são estudos de segmento com mais de 10 anos, feito inclusive com médicos e com enfermeiros, um estudo muito grande que foi feito, publicado ano passado. Essas megadoses de vitaminas são, pelo contrário, elas criam problemas. Nós temos a hipervitaminose E e A, que traz algumas doenças. Então, não ter essa crença de que vitamina vai resolver o problema. A gente tem que ter uma boa alimentação e, principalmente, atitude proativa, de buscar uma alimentação saudável, ter uma atividade física, atividade intelectual e esquecer essa coisa cômoda de tomar uma pílulazinha e resolver tudo. A pílula do envelhecimento não existe. Não existe. Felizmente. A pílula da juventude. Isso. E a pílula da juventude? Muito menos. Essa Muito pílula não menos. existe. Tá. Alexandre, deixa uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, algumas dicas que você acha assim fundamental. Gostaria de ficar conversando muito com você, Alexandre, porque é um assunto realmente muito interessante. É um assunto novo, né? Eu acho que é um assunto novo. Para o Brasil é. Para o Brasil São muito poucas as pessoas, e até mesmo os profissionais, que sabem lidar e trabalhar com os idosos. Nós somos 60 geriatras em Minas, com título especialista. São muito poucos profissionais. Então, eu acho que as pessoas devem... Não precisa nem procurar o geriatra, procura o seu clínico de confiança e faça essas perguntas que foram discutidas, que faça para o seu clínico. O clínico bem informado tem condição de responder, como o geriatra tem. Então, é buscar ter atitude de inserção social. Eu sempre falo isso. Você pode estar numa cadeira de rodas ou diante de uma pessoa na cama, mas se ela tem autonomia, que é a capacidade de decidir, é isso que nós buscamos, manter a autonomia. Eu posso não ter independência de sair daqui andando, mas se eu tiver autonomia encefálica, de vontade, autonomia de desejo de mudança, eu mudo. O amor da família é fundamental, não é, Alexandre? Exatamente, é a troca, né? Olha, muito obrigada. Eu que agradeço a todos e a paciência de me